como eu disse, eu vou falar um pouquinho sobre gramática, mas não de um modo enfadonho. Antes, porém, quero contar uma história, falando sobre a história, né? Quero contar uma história para vocês de uma pessoa. Porque melhor do que uma história, é uma história real de um indivíduo que venceu na vida. De um indivíduo brasileiro que venceu na vida. Estou me referindo ao professor Roberto Carlos, um menino que quando a FEBEM foi fundada, ela foi anunciada como uma escola que preparava doutores. Aqui eu acabo entregando a idade, né? Mas foi bem assim. Havia propaganda na televisão: traga o seu filho para a FEBEM, daqui ele sairá doutor. Era assim que aparecia na TV. E aí mamãezinha tinha vários filhos, tinha um menininho mais novo lá, não vou conseguir tratar. Vou levar, ele vai sair doutor, pelo menos um, né? Quem? Roberto Carlos. E ela entrega aquele menininho lá na FEBEM, com a esperança de que ele seria educado. E aí, se vocês quiserem, depois eu compartilho o link da história desse menino, para vocês assistirem ao filme. Esse menino foi adotado, depois de várias coisas, por uma francesa. E essa francesa o levou, certa vez, à França. Esse menino foi considerado por muito tempo o maior contador de histórias do mundo. E em uma dessas viagens para a França, esse menino está passeando por um lugar que se vende muitas coisas. Então ele para numa barraquinha e havia uma caneca. E então ele pergunta: qual o valor desta caneca? Com licença. À vontade. A pessoa que estava ali vendendo aquela caneca diz: olha, antes de dizer o preço, veja a habilidade comunicativa. Essa caneca, ela foi do rei fulano de tal. Todas as noites ele pegava essa caneca com um chá bem quentinho e bem docinho. Ele ia até a janela do quarto no seu castelo. E então ele olhava as estrelas e contava histórias e tomava lentamente aquele chá. Essa caneca é especial porque o próprio rei tomava chá nessa caneca. E o professor Roberto Carlos: eu quero essa caneca. Essa caneca é muito especial, quero essa caneca. E então, quando o dono da barraca fora fechar, embalar a caneca, ele abre um armário e havia várias outras canecas iguais. Então o professor Roberto Carlos diz: como assim? Eu paguei R$100 por uma caneca que tem tantas outras iguais? Calma lá, a caneca custa R$2. 98 é da história. Você não gostou da história? Estamos falando aqui sobre o quê? Comunicação. Porque a palavra, ela tem poder. E porque a palavra tem poder, a palavra tem valor. Mas para isso, eu preciso saber falar adequadamente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Gramática portuguesa, gramática normativa. Evanildo Bechara, que é o meu favorito, deve ser o dela também. Vamos conversar um pouquinho sobre como eu devo praticar essa linguagem bem-sucedida. Primeiro, chame a pessoa pelo nome. Você sabia que de todos os sons que são ouvidos, o som mais bonito para a pessoa é o som do nome dela? Sabia disso? Então, aquele rapazinho não é o garçom, aquela mocinha não é a professora. Não! Se você conseguir, descubra o nome, chame a pessoa pelo nome e você verá a forma como ela irá te tratar. Você já vai estabelecer um rapport imediatamente com ela, porque todos nós gostamos de ouvir o nosso nome. Você individualiza. O garçom pode ser os 10 que trabalham no restaurante. Mas se ele chama Sebastião, por favor, é outro tratamento, é humanizado. Ele vai se sentir importante. Você gosta de ser chamado pelo seu nome, seu nome. Então faça isso com os outros também. Segundo, dê nome correto aos objetos. Isso eu vou confessar que é uma das coisas que mais
meu esposo tem essa mania. Pega aquele negócio lá pra mim. Ai, aquele troço. Que troço? Qual é o negócio que tem nome de troço? Qual é a coisa que se chama trem? Todas as coisas têm nome. O substantivo próprio, ou o substantivo comum, o substantivo existe para isso, para dar nome a todas as coisas. Então tudo tem nome. Pega aquele livro para mim. Pega o celular para mim, traga a caneca para mim, não aquele troço, aquele negócio, aquela coisa, os mineiros, aquele trem, tudo é trem, não, tudo tem nome. Se você quer ter uma linguagem mais elegante, chame as coisas pelos seus nomes. Não use gírias ou jargões. O que são jargões? É uma linguagem específica de um determinado grupo profissional. Então, por exemplo, lá na polícia, no batalhão QAP, oi Steve. Já pensou eu ali no púlpito, falando com os membros da igreja e falando Steve, QAP? Não. A gramática normativa, ela vem para mostrar as palavras mais bonitas. Depois vamos falar sobre a linguagem profunda, o vocabulário profundo. E é esse vocabulário que nós precisamos usar com a nossa audiência, seja numa relação individual com o nosso cliente, com o nosso aluno, com o nosso colega de trabalho, ou seja, falando para uma grande audiência, numa palestra, numa reunião de trabalho, numa escola, numa igreja. Não cometa vícios de linguagem, né? Alguém que conhece gente que fala assim, né? Repete várias vezes. Às vezes são palavras até mais difíceis, mas a pessoa repete muitas vezes aquela mesma palavra. Ou vícios de pensamento. O vício de pensamento, ele aparece, sabe que hora? Quando você dá uma pausa, às vezes dá um esquecimento, um lapso, né? Você está lá fazendo a pregação ou a palestra, dá um lapso de memória, você esquece, e aí você quer preencher o silêncio. Faça as pazes com o silêncio, porque o silêncio também faz parte da comunicação. Já falarei sobre isso. E esses vícios de pensamento sabe, assim, você fica tentando lembrar. Deixe o silêncio. Mantenha o silêncio e busque na memória aquilo que você quer lembrar. Não diga, eu acho. Se eu disser assim, olha, eu acho que a ICPI Central é uma igreja excepcional. Passa credibilidade. Agora, se eu digo, eu acredito que a ICPI Central é uma igreja excepcional. Então, não diga para a sua audiência, eu acho que você deveria comprar essa saia, porque ficou muito bonita para você, a vendedora. Eu acredito que essa saia ficou maravilhosa em você. Tirem o eu acho. E tem o outro também, que esse só, pelo amor de Deus. Olha. Veja, perceba, olha. Agora, sem olha para ver. Não. Olha para ver, não. Mas sem olha para ver. Mas sem olha, não. Veja, perceba, repare. Percebem a diferença? Pense antes de falar e escute antes de responder. Falamos já sobre isso. Eu tenho que pensar antes de falar porque eu preciso dar um tempo para o meu cérebro organizar o processo de codificação das minhas ideias em palavras. Então, se eu tentar falar rápido, sem pensar, eu vou falar besteira. Quantas vezes já não fizemos isso? Pensamos uma coisa e falamos outra, ou falamos uma palavra errada. Por quê? Porque não demos tempo para o nosso cérebro organizar o processo de codificação. E a mesma coisa, escute antes de responder. Porque você não sabe, não pense que você sabe o que a outra pessoa vai dizer. Não caia nessa cilada. Se a pessoa quer dizer, deixe que a pessoa diga. Torne-se confortável
amável com o silêncio. Sabe aquela hora que dá um lapso, um branco? Deu um branco. Teve um tempo que eu falava, não gostava de dizer, deu um branco. Ai, deu um azul claro. Não tirando a mesma, né? Deu um azul claro. Não, deu um branco. Entenda que o silêncio faz parte do processo comunicativo. Faça as pazes com ele. Faça silêncio e pense, busque na memória aquilo que você ia dizer. Entenda o silêncio como parte do processo comunicativo. Eu falo isso para mim porque quando eu comecei a pregar, eu tinha medo dessas pausas. Eu achava que ele significava que a outra pessoa ia pensar que eu não sabia o que eu estava falando. Eu não gostava de dar pausa. Mas eu compreendi que o silêncio faz parte, inclusive, o silêncio faz a pessoa, se ela estiver um pouquinho distraída, ela dá uma paradinha para prestar mais atenção em você, para ver o que você vai falar. É também uma estratégia. Até a melhor mensagem pode ser arruinada por um erro gramatical. Existem os vigilantes da língua, e aqui eu não estou dizendo que são os professores de português. Eu digo, inclusive, que os professores de português são os menos vigilantes da língua. Já aconteceu comigo aqui nessa igreja de eu estar prestando atenção na mensagem do pastor que estava ministrando no dia, e eu não reparei o erro de português dele, porque eu estava atenta à mensagem, porque eu entendo que a mensagem é mais importante do que o português. Mas a pessoa que estava na minha frente, que não é professora de português, virou para trás no meio da pregação. Essa doeu, né? Sempre tem o vigilante da língua que vai prestar atenção no erro. E ele vai reparar. E dependendo desse vigilante, você já não vai ter com ele a credibilidade que você teria. Eu estou dizendo que a variação linguística é algo bem não. Eu amo a área da língua portuguesa, que é a linguística que trata das variações. Eu amo as variações da língua portuguesa. E não recrimino quem não sabe falar conforme a gramática normativa. Meu pai morreu analfabeto, a minha mãe é até hoje. Eu não recrimino, mas se você quer falar com uma grande audiência, se você quer chamar a atenção, impactar, atrair clientes por meio da fala, e a fala tem muita importância nisso, você precisa falar o mais próximo possível da gramática normativa. Porque tem aquele cliente, aquele sócio, aquele paciente, aquela pessoa que, se você começar a errar muito a gramática, ele vai se afastar de você. Ele não vai fechar o contrato com você, ele não vai ser seu paciente, ele vai deixar você. Por quê? Porque passa descredibilidade. Por exemplo, em relações comerciais, eu não trato com uma pessoa se ela começar a digitar tudo errado no WhatsApp comigo. Tempo atrás eu precisei contratar uma pessoa para mexer com as minhas redes sociais, e ele falando comigo e digitando tudo errado, eu já nem quis mais tratar com ele. Entendem? É preciso ter essa habilidade de saber que no churrasquinho de família eu posso até falar, olha para ver, mas eu não posso fazer isso com a minha audiência. E aí eu trouxe essa estatística, olha, 80% dos candidatos a estágio foram reprovados por erro de português. Isso a gente já sabe, né? Já tem a provinha lá, a entrevista para isso também. Vou passar rapidinho alguns desvios de oralidade que são muito comuns, tá bom? Para explicar para vocês. Em vez de e ao invés de. Já ouviram? Sim. Tem que tomar cuidado porque as duas são muito parecidas, mas o significado delas é bem diferente. Ao invés de significa ao contrário de. Ela recebeu a má notícia. Ao invés de chorar, ela sorriu. Veja, o contrário. Uma coisa é o contrário da outra. Sempre, o ao invés de sempre vai ligar duas ideias opostas. Agora, em vez de é no lugar de. Em vez de ler o livro, ela ficou assistindo ao TikTok. Veja, no lugar de, tá bom? Muitas das vezes, já ouviram isso? Muitas das vezes, muitas das vezes existe, sim, mas não no sentido que a gente costuma
ouvir, no sentido de frequentemente. Frequentemente, ela lê um livro antes de dormir. Olha, isso sim é bom. Agora, muitas vezes ela lê o livro, não muitas das vezes. Isso aqui na redação, direto, eu curso de redação. Isso aqui não é erro de oralidade, isso aqui também é erro de escrita. Através de e por meio de. Através tem o sentido de atravessar. Atravessar. O sol atravessou a janela. É por meio de. Ela falou por meio do microfone. Instrumento é o modo. Por meio de. Despercebido e desapercebido. Já ouviram isso? Desapercebido é desprevenido. Fui à padaria, estava desapercebida, estava sem a carteira, sem dinheiro. Não comprei o pão. Despercebido é passar sem perceber. Não confundo. Geralmente o erro é falar o quê? Desapercebido no lugar de despercebido. Esse que eu tenho ódio. Esse que gente. Eu vi ele na feira. Eu vi ela na igreja. Ó, vamos combinar, gente. Desculpa isso. Não, porque aí tem dois pronomes pessoais no caso. Olha, não vou ficar falando de gramática. Eu ouvi, eu a vi. Na prática é isso. Não pode colocar aí os dois pronomes porque as funções são diferentes, não vai entrar na gramática. Eu tenho uma tentação para isso, mas eu não vou fazer isso aqui. Tá bom? Tudo bem? Eu ouvi na igreja, eu a vi na feira e não eu vi ele. Ai, meu Deus. Fazem, verbo fazer não vai variar para o plural nesse caso. Faz 20 anos que congrego nessa igreja. Faz 20 anos que trabalho nessa empresa. Não fazem. Fazem. Se você falar isso, os vigilantes da igreja vão arrepiar as costas deles. Mesma coisa o houveram e o houve. O houve também não vai variar. Houve várias crianças que perderam a... O fazem é no sentido de tempo, que não pode. Isso, no sentido de tempo. Só no tempo. Só no tempo. Sempre, porque ele é impessoal, não quero entrar muito na gramática para não ficar cansativo para vocês, tá? Mas sempre que o verbo fazer e o verbo haver, ele tiver sentido de tempo, ele é impessoal, ele não pode variar para o plural, ele vai ficar no singular. Então, faz 50 anos, faz 1 milhão de anos que frequenta essa igreja, tudo bem? É a mesma coisa, houve muitos, houve 20, houve sempre, houve. Assistir, no sentido de ver, que é o que a gente costuma falar, assistir ao filme, não o filme, eu assisti ao filme, não o, tudo bem? Assistir ao é no sentido de ajudar, o médico assistiu o paciente, tá bom? Ao filme, eu assisti ao filme ou à televisão com a crase nesse caso, tá? O gerúndio, depois está verificando e depois está uma dúvida aqui, fomos ao cinema assistir o filme A Forja. O diácono assistiu o irmão. Isso. Assistir no sentido de ver é ao filme que está aí, né? Correto. Ao filme. E assistir no sentido de ajudar é sem a preposição. Assistiu o paciente. Tá, fui ao médico, foi... O dentista assistiu o paciente, ajudou o paciente. Tá? Vilma, no caso esse assistir ou ao, no caso a palestra, assistir? A palestra, nesse caso, tem a crase, Tá. porque aí vai ter a junção. Entendi. É por isso que eu usei o exemplo no masculino, para aparecer a preposição. Mas aí, no caso, vai a crase. Aí vai a crase. Tá. O gerúndio é aquela forma nominal que traz uma ideia de movimento, sabe? Ando, indo, vou estar verificando. Cuidado com o excesso de gerúndio, porque aí você incorre em um vício de linguagem chamado gerundismo. Vou estar verificando. Não, vou verificar. Tudo bem? Evitem essa forma nominal. Principalmente no microfone. Principalmente falando para várias pessoas. O onde e o aonde, ele só tem sentido de lugar. A igreja onde congrego. A escola onde trabalho. Só se tiver sentido de lugar.
Se não tiver sentido de lugar, é em que, ou aí tem algumas outras opções. Mas cuidado, a sociedade onde pertencemos, não, a sociedade em que pertenço, se não tiver sentido de lugar, não vai ser o onde. Tudo bem? Tranquilo, eu estou indo muito rápido nessa parte, que essa parte mas é muito importante, porque a gente vê isso com muita frequência. Se tiver dúvida, me para e me pergunta. Tá bom? Eu tenho. Pode perguntar. Nesse caso, onde barra aonde, né? Que eu imprimi a apostila. Quando usar onde e quando usar aonde? Você vai usar o onde quando ele tiver a ideia de um lugar fixo. O batalhão onde trabalha. Agora, o batalhão aonde estou indo. Ideia de movimento. Para onde. Se você conseguir substituir por para onde, é aonde. Geralmente essa palavra vai vir acompanhada de um verbo que traz a ideia de movimento. Tá bom? Mas somente se for se referir a um lugar. Do contrário, é em que? Onde você está é onde mesmo. Onde você está. Ou aonde você está indo. Ideia de movimento. Aonde você está indo. Ideia de movimento. Onde você está, lugar fixo. Aí é onde. Entendeu? Aqui, mais informações ou maiores informações. Já ouviu isso? Dirija-se ao balcão para maiores informações. Já ouviram isso? Já. Maior e menor tem a ver com tamanho. Você já viu informação maior ou menor? Informação é algo abstrato. Você não quantifica algo abstrato, né? Então não é maior, a informação é maior, não é informação é menor. Não, mais informações. Para mais informações, dirija-se ao balcão da igreja, dirija-se até a secretaria, dirija-se à recepção, né? Mais, não maiores, tudo bem? Faz sentido para vocês? Faz? A gente vê muito isso, né? Para maiores informações. Então, mas você entende que não tem como ser uma informação grande ou uma informação pequena? Você vai buscar mais informações, né? Veja que é um vício que a gente não percebe que está cometendo, né? Mas está errado. Deus lhe abençoe, Deus te abençoe, Deus o abençoe. Como que fala isso? Isso eu quero saber. Eu uso muito isso. Eu vou tentar explicar sem ficar falando muito de gramática, mas entendam. Os pronomes o, a, os, as e o t também, eles fazem a função de objeto direto. Por exemplo, comprei o livro. O livro é o objeto direto, é o complemento do verbo comprei. E os pronomes o, a, os, as e t fazem a função de objeto direto. Já o pronome lhe faz a função de objeto indireto. Comprei o livro para ela. Esse para ela é o objeto indireto, certo? Então, o lhe faz a função de objeto indireto. Entendeu isso até aqui? Se eu digo abençoe, o verbo abençoar, ele é transitivo direto. Deus abençoou você, certo? Você é um objeto direto. Se eu consigo substituir essa palavra, Deus abençoou Clementina. Clementina é o objeto direto. Se eu vou substituir esse objeto direto por um pronome, qual que eu tenho que usar? O, a, os, as, ou te. E não lhe, porque o lhe é o objeto indireto. Porque o verbo abençoar é um verbo transitivo direto que exige um complemento que é o objeto direto. Então, correto na prática. Deus te abençoe. Agora, se eu estou falando com o Clementino, sobre ele, Deus o abençoe. Deus a abençoe, porque eu estou falando com você. Aí eu estou falando da terceira pessoa. Mas nós costumamos falar aqui o tempo todo. Ó, Deus te abençoe, Deus te abençoe. É Deus te abençoe, não Deus lhe abençoe. E Deus o abençoe, não também. Só se você estiver falando sobre outra pessoa. Aí eu achei que você fugir de falar Deus o abençoe. Mas aí você está falando com uma pessoa sobre uma outra. Então, Vilma. Se eu, por exemplo, a pessoa falou comigo e tal, eu quero ter a conversa, Deus Te abençoe. te abençoe. Você está falando com a pessoa. Eu uso muito o. Eu também, acho tão lindo. Acho que eu tava arrasando. Tem muitas pessoas que eu percebo também, ela não usa nada. Deus abençoe. Ponto.
Fica subentendido aí o É, complemento. exatamente. Teria que ter o Então, Deus te complemento. abençoe. Mas teria que ter o complemento, correto? Para ficar bonito, para ficar conforme a gramática, tem que ter o complemento do verbo. O verbo abençoar, ele pede complemento. Deus abençoe você. Então, Deus abençoe você ou Deus te abençoe. Deus te abençoe pelo menos. É. Obrigado. Fim de semana ou final de semana? Hoje eu corrigi uma redação, mas não era fim de semana, mas era a mesma lógica. Nós falamos, bom final de semana, não é assim que nós falamos? Bom final de semana para você, bom final de semana para você. Tá errado. Bom fim de semana. Tem que pensar assim, olha. Qual é o contrário de final? Inicial. Qual é o contrário de fim? Início. Então você tenta encaixar o outro. Se você fala bom inicial de semana, você fala isso. Então não cabe bom final de semana. É bom início de semana, é bom fim de semana. E no final da semana, pode? Final da semana. Não, porque você fala no início da semana, no fim da semana. Entendeu? Então, a partir de hoje, sexta-feira, vocês comecem a praticar. Bom fim de semana! Bom fim de semana, Deus te abençoe! Agora não tem mais esse problema, que agora é tudo FDS, né? Agora é FDS. Esse erro é comum. Fui na igreja, fui no dentista, fui no médico. Eu odeio esse erro e eu confesso que às vezes ele escapa da minha boca. E só que eu me corrijo imediatamente. Porque a gente escuta tanto que a gente reproduz. Mas é absurdo esse erro. Fui no médico. É assim. Vocês escutam alguém falar fui ao médico? Fui ao dente. Olha que elegante. Fui ao dentista. Fui ao consultório da dentista. Fui à loja. Fui ao cinema. Não. Fui no cinema. Fui no dentista. Fui ao. Quem vai a algum lugar. A preposição aqui não é a em que forma o no. É a preposição a. Quem vai a algum lugar. Então, fui à igreja. Começa a praticar. Fui à igreja. Fui ao dentista. Fui ao cinema. Fala. Fui ao cinema. Fui à praça. Fui ao médico. Fui à praia. Aê. Mas tem gente que fala assim, eu fui lá no meu dentista. Aí eu vou no meu médico. Meu, né? Meu advogado. Tudo bem? Tranquilos? O verbo ter e o verbo haver. O verbo ter, ele tem o sentido de posse. E o verbo haver de existir, né? Então, quando você vai lá à padaria, você vai à padaria, você vai à padaria, você vai perguntar o que para o padeiro? Tem pão? Tem pão? Ou você vai perguntar há pão ou há pães? Tem pão. O que nós perguntamos? Tem pão. Mas aqui o correto não é. Você não está perguntando para ele se ele tem pão, porque ele tem pão. Você tem que perguntar se na padaria há pão, se existe. Então, há. E o obrigado e o obrigada. Isso daqui, eu sei que parece óbvio, né? As meninas falam obrigada, os meninos falam obrigado. Quem está falando? É muito comum lá no batalhão, os policiais, porque eles estão falando comigo, eles querem acertar tanto. Eles querem acertar tanto que eles são meninos, só que eles falam obrigada, porque eles acham que tem que concordar comigo. Mas não, concorda com quem fala. E por quê? A palavra obrigada, ou obrigado, é o particípio do verbo obrigar. Sabia? O verbo obrigar. O particípio dele é obrigado. Obrigado, no caso, obrigador. Então, quando eu digo, eu vou falar assim, olha, eu sou obrigada a te agradecer. Eu sou obrigada a te agradecer. Eu vou falar assim, tudo isso. Então, eu vou dizer apenas obrigada. Entendeu? Vilma, mas a mulher pode usar o obrigado também? Não. Sempre Obrigada, combinando com obrigada. o sexo. Isso sempre combinando. Entendi. Então você fala só obrigado. Né? Acho que eu nunca falei obrigada. Obrigada. Muito obrigada. E quando a pessoa te responde por nada? Você está agradecendo. Por nada está certo. Por nada.
de nada está errado. Gramaticalmente falando, por nada está certo. O imagina tem algum significado aleatório? É aleatório. Ou não por isso, também é aleatório. E como vocês pronunciam essa palavra? E aí? Como que você fala essa aqui? Poça. Força. E essa? E essa? Ruim. Sobrinhar. Cumprir. Poça, não é poça. Ah, pisei numa poça d'água. É errado. A pronúncia, se você olhar na tabela de fonema, esse O ele tem um som fechado. Existe a tabela de o alfabeto, que são as letras, e tem também a tabela de sons. E nem sempre a letra tem o mesmo som lá na tabela de fonemas. Então o O, você vai ver em várias palavras, ele é a mesma vogal. Só que quando você olha na tabela de fonemas, esse mesmo O tem vários sons. Então aqui não é poça, é poça. Você diz o quê? Moça. Rapaz, moça, você diz moça. Então por que você diz poça? É a mesma construção. Pisei na poça d'água. Se você falar assim, a pessoa... Nossa, água. Subsídio. Não é subsídio, é Repitam comigo. Subsídio. Repitam. Poça. Poça. Não é ruim. Não é ruim. É ruim. Ruim. E quando você está doente, como é que você fala? Tô ruim. Quando você está doente, já consegue entender esses dias. Vai, mal. Sublinhar, não é sublinhar, aliás, não é sublinhar, é sublinhar. Tanto que a separação dessa palavra é com o B junto. Então é sublinhar. Repita comigo. Sublinhar. Isso é sublinhar, é isso mesmo? É sublinhar, não é sublinhar. Eu vou sublinhar Isso. essa letra, essa palavra. É sublinhar. Passar ali embaixo. Passar um traço embaixo. Sublinhar. Quando você vai separar, você vai deixar aqui, ó. Por isso que o som é sublinhar. E rubrica, repitam comigo. Rubrica. Rubrica. É rubrica. É rubrica. Senão ele tem que ter um acento agudo ali no U. Vai ser rubrica. Fica mais bonito. Mas como diz a Cíntia Chagas, e eu não sou muito fã dela não, mas ela fala umas coisas que são certas. Feio também existe. Mas, O Vilma, e assim, pode parecer óbvio para muitas pessoas aqui, mas acho que tem muitas pessoas que é. Cinto é de mulher, cinta é de homem, o quê? Sinto. Cinto, não, cinto, segurar a calça. não, é cinto. Tanto faz. É cinto. Ah, eu sempre falei, pega a minha cinta. Não, é cinto. Elas entendem. Então o importante é que a comunicação aconteceu de modo Eu acho que cinto. cinta é aquela que a mulher usa pra ficar mais é, elegante, com a uma cinta roupa é mais elegante. Pô, não, eu é, sempre pensei aí é errado. cinta. Não, mas aqui de colocar aqui é cinto cinto. mesmo. É cinto. Agora, quer falar elegantemente aqui, não é porque tá errado, não. É uma questão de elegância. Alguém aqui quer falar elegantemente? Então vamos tentar tirar o muito de muitas palavras. Ó, vocês vão falar. Você vai falar muito curto. Eu vou falar muito curto. Você fala o que tá na frente. Muito curto. Muito breve. Só breve. Muito curto. Breve. Não diga muito curto, diga breve. Muito importante. Não diga muito importante, diga indispensável. Muito breve. Celery. Não diga muito breve, diga célere. Olha que chique. É uma chique. É chique. Meu outro não entendeu. É chiquíssimo. Não chique. Tá certo, Vai as ser que pessoas entender não nada. entendem isso. Mas eu Vai coloquei isso no Instagram. Eu coloquei isso no Instagram esses dias aí, uma dica. E um aluno meu, um seguidor lá, quer dizer, não, foi no TikTok. Falou assim:
Tá certo, mas muitos não vão entender. Eu falei, mas todos irão admirar. Muito bom. Excepcional. Não diga muito bom. Olha isso, muito bom. Excepcional. Muito alto. Exorbitante. Não diga que a coisa está com valor muito alto. Diga que está exorbitante. E aqui eu abro parênteses para falar sobre o valor e o custo. Porque as coisas, ela tem o seu valor, sim ou não? Quando você diz que isso daqui é muito caro, eu estou dizendo que ele não vale o valor que está sendo pedido a ele. Certo? Quando eu digo que ele é exorbitante, quando eu digo que o valor dele é exorbitante, eu estou dizendo que ele não vale o valor que está sendo atribuído a ele. Agora, quando eu digo que isso aqui tem um alto valor, eu estou dizendo que ele tem um valor alto, mas ele vale o valor que está sendo pedido a ele. Então, tem coisas na vida que a gente compra que tem um alto valor, mas ele vale aquilo. Você vai utilizar, vai ser útil para você. Agora, se você diz, tá caro, quer dizer que ele não vale o valor que está sendo pedido. Parei você? Sim. Muito doloroso. Excruciante. Não diga muito doloroso quando a enfermeira vier com a apresentação. Não diga. Diga pra ela, olha bem pra cara dela e diga excruciante. Ela já deseja aplicar aqui em você, ela deseja aplicar. Ela manda chamar o Ela fala, não, vamos chamar o remédio via oral. Ela manda chamar o guarda. Ela vai falar assim. Ela vai falar, não é isso não, é injeção mesmo. Não, é só injeção. Não diga, quer dizer, muito feliz. Eufórico. Aí, tá vendo? Aí eu estou muito feliz, eu estou eufórica. Se a minha filha de 14 anos falar isso pra mim, eu compro o que ela quiser. Porque realmente ela me agradar, não vai ter que eu compro. Eu compro. Mamãe, eu estou eufórica, eu compro. Não sei o que é, já compro. Tudo bem? Tudo bem. Vamos passar pra gente continuar ali. Até aqui tá tudo tranquilo? Sim. Tá maçante? Tá cansativo? Não? Tá legal. Agora vamos fazer substituições. Eu parei aqui, né? Troque, estou cheio. Satisfeito. Quando você come, vai lá na churrascaria, você que gosta de cheio. carne, eu já prefiro peixinho. Você come bem, né? Come. E aí você termina e fala, estou cheio. Cheio de quê, meu filho? Cheio de carne. Você não é chata de suco? Quer que não acaba no copo cheio. Não, você diga, estou Satisfeito. satisfeito. Olha que chique. Ensinei minha filha quando ela tinha 3 anos, não tinha nem começado a falar ainda. E ela começou, está cheia. Estou satisfeita. Ela fala isso agora. Parei aqui? Parei. Se cuida. Tá pulando. Satisfeito. Se cuida. Cuide-se. Não falha, se cuida. Te amo. Te adoro. Não, você não começa nunca uma frase com pronome oblíquo átomo, que é o D, o C, o V. Cuide-se. Olha que bonito. Você fala, amo ele. Tá certo que o Machado de Assis ele fala assim, não vi mais ninguém além dele. Mas cuide-se, que é muito comum a gente falar, né? Ó, se cuida, viu? Se cuida. Não. Cuide-se. A pessoa tá indo, ela para te olhar. Entendeu? Cuide-se. Ah, é aquele um. Eu vi ele. Eu ouvi. Isso mesmo. Calma. Eu ouvi. Eu a vi. Eu os vi. Eu as vi. Mas esse daí eu gosto desse daí. É chique. Sempre tem uns lá que falam, eu vi ela. Você passou naquela E é. naquela Nossa, velhinha. ela é pior. Mas já que eu nem gosto muito de português, né? Mas esse daí. Está fedendo. Mal cheio. Mal cheiroso. Está fedendo. Que dama que fala assim. Que cavalheiro que fala assim. Está fedendo.
quando a pessoa fala assim mesmo, estou fedendo. Aqui. Comi até ficar triste. Comi até ficar. É isso, a pessoa come, ela fala, comi até ficar triste. Olha que coisa cafona. Não, você come até ficar feliz, você fica contente depois que você come. Não, fiquei triste. Outro, aí para os meninos, vou continuar aqui. Fiz a barba. A barba tá feita. Você já tem a barba, meu querido. Sua barba já está aí. Você não fez a barba, você barbeou. Vou me barbear, né? E agora, melhor. Se melhorar, estraga. Se melhorar, melhora. Se melhorar, melhora. Aqui não abre um parênteses, nós falamos isso o tempo todo. A pessoa pergunta, e aí, como é que você está? Se melhorar, estraga. Não, não. Se melhorar, melhora. O catálogo do universo é infinito. Deus construiu um universo que é infinito. O melhor que esteja para você, o catálogo de Deus tem coisa melhor. Então sempre pode ficar melhor. Se melhorar, melhora. A pessoa perguntou para você, e aí, tá tudo bem? Se melhorar, melhora. Se melhorar, melhora. Porque o catálogo de Deus é infinito. Cuidado com as palavras. Elas têm poder. Elas têm poder. Às vezes nós usamos as palavras contra nós mesmos. Ai, eu sou um azarado. Quem nunca? Ai, não dou sorte. Ai, eu não consigo. Ai, eu não sei fazer. Ai, eu tenho medo. Ai, isso não é pra mim. Pare de falar isso sobre você. Mude as palavras que você diz sobre você. Você nasceu para vencer. Ou vocês acham mesmo que Deus fez você para ser um fracassado nessa vida? Para andar assim, cabisbaixo? Não, Ele fez você para andar assim. Ele é a águia, de cabeça erguida, de peito aberto, de quem olha para a vida e fala assim, estou pronto para viver a história que foi escrita para mim. E o catálogo de Deus é infinito. Tá bom? Tá ruim? Pode melhorar. Tá bom? Pode melhorar sempre. Então nunca mais diga, se melhorar, estraga. Não. Se melhorar, melhora. Se melhorar, melhora. Até porque tem muita gente que tem prazer em ouvir você falar isso. Exato. Então é errado também a gente falar, vou fazer as unhas. Não, você vai esmaltar as unhas. Então, tem que falar, vou esmaltar as É. unhas. Meu marido me fala, mas você já tem. Ou limpar, tá certo? Bom, observador, olha aqui essas frases. Eu quero só ver se vocês falam isso. Não vi nem o cheiro. Você compra o chocolate lá pra sua casa. Aí você fala, não vi nem o cheiro. Você viu o cheiro? Não. Ou eu tenho vontade de dar isso de verdade. Tem, mas acabou. Eu não tenho. Sabe quando chega na padaria, tem pão? Tem, mas acabou. A pessoa não quer falar não, então ela fala isso. A luz dormiu acesa. Explica isso pra mim, alguém não sei. Nem se eu chamar o Freud com o charuto dele, ele explica esse negócio pra mim. Não conheço, mas sei quem é. Fiquei presa do lado de fora. Como que alguém fica preso do lado de fora, gente? Olha pra ver. Eu falo isso o tempo inteiro no carro. Percebe que às vezes a gente fala as coisas no automático? A minha vizinha falou assim outro dia assim, ô Rosane, esse carro seu vai dormir aqui hoje? Eu falei, não sei, eu só estacionei. Agora eu vou falar rapidinho sobre alguns desvios na escrita, tá? Vou ter intercalando na parte mais maçante com a parte mais, né, pra não ficar cansativo. Na escrita, principalmente se você faz folder, se você faz artes para divulgação nas redes sociais, do trabalho na igreja, do seu próprio trabalho, da sua audiência, cuidado com esses erros aqui. Eu cataloguei os que eu mais
vejo, tá bom? Então, online e offline, no nosso dicionário é com o hífen. Eu sei que lá no WhatsApp tá junto, mas é porque é em inglês. Em português, online e offline tem um hífen, assim como e-mail, tá bom? Outro erro que eu vejo, gente, passem na frente da Maravilhas do Lar. Vocês vão lembrar dessa aula. Tá enorme, tá do tamanho de um caminhão-truck. Bem-vindo sem o hífen. Já viram? Já viram? Eu vi. Mas tem hífen? Tá errado. Bem-vindo, principalmente às vezes na igreja coloca seja bem-vindo, é com hífen, tá bom? Ouviu, não dá licença. Eu vi que na nova ortografia ele é aceito também sem o hífen. Qual? O bem-vindo. Não. Sempre com o hífen. Sempre com o hífen. Houve algumas mudanças em relação ao bem e ao mal, mas o bem-vindo continua com o hífen. Legal. A fim de e a fim, aqui, a fim de separado e a fim de junto, tá vendo? A fim separado, ele tem o sentido de objetivo. Ela estudou a fim de passar no concurso, com o objetivo de passar no concurso, separado. A fim junto tem a ideia de afinidade, de semelhança. Ela comprou caneta, lápis e afins, outras coisas de papelaria, coisas semelhantes, tá bom? Agora, estou a fim de comer uma pizza. Isso não tem no dicionário. Vai ficar sem pizza. Não tem. Ai, eu estou afim, né, os novinhos, né? Espero que minha filha demore um pouco para começar com isso, mas eu estou afim daquele menino. Também não existe no dicionário, tá bom? O que existe no dicionário é afim separado, com sentido de objetivo, e afim junto, com sentido de semelhança, de afinidade. Ó, lembra? Afinidade, junto, não é? Você escreve junto, afinidade. Então, afim, nesse sentido, é junto. E a crase, isso daqui eu vejo direto. A crase antes das horas tem, mas a crase antes de dias da semana não. Então vai fazer o folder lá, vai fazer a arte, vai colocar alguma coisa no Instagram, nas redes sociais, cuidado. Antes de horas tem crase, antes de quaisquer outros números não, só antes de horas. E antes de dias da semana não tem, porque eu vejo lá, segunda A com a crase, sexta, não tem, está errado. Tá? Antes de horas, crase. Antes de dias da semana, não. Não dá. Colocação pronominal, já falamos, então eu vou passar rapidinho. Você, cuidado com a colocação pronominal. Te amo, se cuida, essas colocações estão erradas. Na escrita também, tá? Abreviações ou siglas, se você for abreviar uma palavra, tem as regras. Até 3 letrinhas, as 3 com letras maiúsculas. As 3, IML. As 3 com letras maiúsculas. Acima de 4, se formar sílaba, por exemplo, Enem, só a primeira maiúscula, as outras minúsculas. Tudo bem? Sigla 3, só tem 3, todas elas maiúsculas. IML. Mais de 3, formou sílaba, se não formar sílaba, todas maiúsculas, mas formou sílaba. E por exemplo, Enem, só a inicial maiúscula e as outras minúsculas. O atenciosamente do e-mail, não pode ser ATT ou não pode? É at.te. at.te. Essa é a abreviação correta. Se tivesse uma canetão, eu ia colocar aqui para você. Mas é at.te. E o segundo T é minúsculo também, né? Atenciosamente. Pleonasmo vicioso, você dizer há 20 anos atrás. Porque o A com H já tem ideia de passado. Atrás também. Então aí você repete, na verdade, 2 vezes, é um pleonasmo vicioso. É um erro de oralidade que é perdoável. Geralmente passa batido, mas saibam que é pleonasmo. Ou você diz há 20 anos, que já tem ideia de passado, ou 20 anos atrás. Não precisa dizer os dois. Ô, Vilma, nesse caso aqui, o A com H, ele é tempo decorrido, né? Isso. E o A sem H é tempo futuro, não é? Aí eu estou me referindo a com H, que tem ideia de tempo. tempo Que é muito decorrido, comum falar né? que há 20 anos atrás,
Não, é há 20 anos ou 20 anos atrás. Sim. E os pronomes demonstrativos, para situar no discurso, você vai usar o esse, que são com os dois S's, e as variações, tá? É essa, isso. Quando você já tiver dito que você já escreveu o que você iria dizer. Então, por exemplo, o segredo é estudar. Esse é o segredo. Qual é o segredo? Estudar. Você já disse estudar. Esse é o segredo. Você está retomando o que você já disse. Agora, o este com o T e as suas variações, você vai indicar o que você ainda não disse. O segredo é este. Estudar. Tá bom? E a palavra bênção, que a gente usa bastante, eu vejo, ela é acentuada, tá? Coloca o acento circunflexo no E. Às vezes não colocam, mas... Então é bênçãos mesmo, né? É bênção ou bênção? Porque Com as acento. pessoas falam benção. Não, é bênção. E recebe o acento. No singular ou no plural. Vilma, e a música? Os anciões ou os anciãos? Os dois estão certos. Eu falei pronto, eu cantei errado a vida inteira, falei errado a vida inteira. Olha, Eu na igreja tá errado. Qual que é? na igreja, Os anciões. eles põem no telão ancião. E a cantora canta anciões. Anciões. Eu perdi a conta de quantas vezes. Ai, você viu, ela cantou errado. Não, as duas formas são assim. Vamos lá, cidadãos. Ancião, cidadãos, mas ancião e anciões. Mas eu acho que é por ter esse entendimento de cidadão, às vezes a pessoa fala de forma incorreta, então. Sei que eu fui prestar atenção, foi esse domingo, não foi que cantou ou se domingo Eu passado. esse domingo não percebi domingo passado. Deve ser. Eu falei, caramba! Mas as duas formas estão certas. Anciãos e anciões. Todos os que vieram falar comigo, eu falei, ela cantou certo. Ela cantou certo, ela cantou certo, ela cantou certo. Ela cantou errado comparado ao que estava. Mas não ela, é? segundo a Reproduzindo. gramática, Né? ela cantou certo. Sim. Agora, cidadãos, não. Cidadãos, pelo amor de Deus. Nós só. Agora, rapidinho, porque o tempo está passando, hoje foi mais vocabulário habitual e vocabulário profundo. Todos nós temos vocabulário habitual e vocabulário profundo. O que é isso? O vocabulário habitual é aquela linguagem que você usa de forma automática no seu dia a dia, aquela linguagem que você já está acostumado. É claro que se você tiver um nível de erudição maior, o seu vocabulário habitual naturalmente será mais erudito, né? Mas é aquele vocabulário do seu dia a dia, é o vocabulário habitual. E o vocabulário profundo é aquele que você acessa quando você vai fazer uma palestra, quando você vai fazer uma pregação, quando o juiz, por exemplo, vai dar o veredito, né? É uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais erudita. Obviamente que um está ligado ao outro. Se você tem uma linguagem habitual que já é mais erudita, a sua linguagem profunda vai ser ainda mais, né? Se você tem uma linguagem habitual mediana, a sua linguagem profunda vai ser um pouco melhor. Por quê? Porque aí você intencionalmente procura acessar os verbetes que são mais eruditos, que estão lá guardados no seu dicionário interno. Todos nós temos. Como é que eu desenvolvo? O vocabulário habitual eu desenvolvo aqui, ó. Quanto mais você ler, mais você desenvolve uma linguagem mais erudita, mais elaborada, você acaba inclusive internalizando regras gramaticais de forma natural e intuitiva por meio da leitura. Então a leitura ajuda a construir um bom vocabulário habitual, mais erudito. E o vocabulário profundo, você precisa escrever. Então sabe aquelas palavras mais difíceis? Sempre eu faço isso. Quando eu encontro uma palavra que eu não conheço, ou faz tempo que eu anoto para procurar o significado dela e tento colocar essa palavra nas linhas ou no texto que eu vou escrever lá no Instagram. Eu tento incorporar aquela palavra ao meu vocabulário. Eu faço isso, com isso eu vou engordando ainda mais o vocabulário profundo. Tudo bem? Então todos nós temos os dois. E lembre-se, o seu corpo fala mais do que sua boca. 93% da sua comunicação é o seu corpo e a sua expressão facial. Então, só para a gente relembrar a primeira aula, tenha consciência corporal. Pare de andar por aí assim. Levanta a cabeça e tenha consciência corporal.
quando você está falando com as pessoas também. Semelhante aos animais, que tem uma linguagem corporal aberta, né? Pratica a escuta ativa. Comece a desenvolver isso. A pessoa está falando com você, pare o que você está fazendo. Deixa o celular ali um instantinho, esteja presente no presente. Esteja presente no momento da fala, é isso que a pessoa espera de você. E isso é algo que nós estamos perdendo, que nós precisamos exercitar, que é a escuta ativa. Tem pais perdendo os filhos porque não dialogam com os filhos, porque não tem escuta ativa. O filho está falando, vai logo moleque. Não, isso é muito sério. Tem casamento que se acaba, porque não há diálogo, não há escuta ativa. A pessoa está falando, está vendo a série no Netflix, nada é mais importante do que estar presente no tempo presente. Procure saber qual o perfil do seu ouvinte ou da sua audiência. Falamos, né, sobre aqueles 4 perfis. Procure saber o seu cliente, como que ele é. Ele é comunicador, ele é diretor, ele é observador, como for o perfil dele. Vai falar com uma grande audiência, procure saber também qual é o perfil. Senão vai acontecer comigo, igual aconteceu numa palestra. Cheguei para falar com os meninos de barba, já nascendo barbinha. Chego lá, criança trocando dente de leite. Tive que mudar toda a minha linguagem para tentar ajudar a me comunicar com eles de forma eficaz. Então, eu procuro saber antes. Agora, eu sou esperta. Quando me chamam para pegar numa igreja que eu não conheço, eu já pergunto primeiro como é que é, enfim. Que senão eu chego lá com uma linguagem profunda e as pessoas são simples, não vão entender nem o que eu vou dizer. Né? Não menospreze a gramática. Procurem saber, eu estou falando corretamente, procure buscar o máximo possível, sobretudo nos momentos de formalidade, acessar um bom vocabulário profundo, né? Construir uma boa linguagem. E utilizem os recursos de comunicação, que é o storytelling, lembra? Qual que é? Eu fiz isso no início da aula. Contar histórias. É um recurso que você utiliza numa palestra, por exemplo, numa pregação, às vezes é um testemunho. É um recurso para reter a atenção da audiência, porque quando você conta uma história, a pessoa, ela se vê naquela história. Quando você dá um testemunho seu, a pessoa se vê naquela história que você está contando. Isso retém a atenção e isso também transmite a mensagem que você quer transmitir de modo mais eficaz. O rapport e o espelhamento, na verdade, são a mesma, os dois são tipos de rapport. O que é o rapport? O rapport é você estabelecer conexão com a outra pessoa. Na comunicação, você conquistar a simpatia da outra pessoa por meio da comunicação. Então, a pessoa está falando com você, como que você consegue fazer com que a pessoa se simpatize por você? Primeira coisa, você larga o celular, você olha para ela, deixa o seu corpo falar com ela, mostra que você está interessado no que ela está falando. Isso você estabelece simpatia com ela instantaneamente. É assim que um médico vai ter vários pacientes, é assim que um dentista vai ter vários pacientes, é assim que você vai ter cliente, é assim que você vai ter pessoas do seu lado para te ajudar, você mostrando que o que ela fala tem importância e, consequentemente, ela também tem importância para você. O espelhamento é uma técnica de rapport mais específica, é quando você começa a estar falando com uma pessoa, você senta assim, é mesmo? Eu estou sentada igualzinha a ela. Lógico que não de forma imitativa, mas de forma natural. Isso gera rapport, isso gera espelhamento, são técnicas de comunicação. Tranquilos? Sim. Agora, para a gente encerrar, eu peço desculpas que eu passei 10 minutos, vai passar mais um pouquinho, tá bom? Para a gente encerrar, semana passada tivemos um poema que vocês falaram lindamente, né? E hoje eu trouxe aqui uma dinâmica chamada Janela dos Sonhos. Essa pergunta eu faço para minha filha direto, desde quando ela era menorzinha. Filha, onde é que você quer estar? Quem você quer ser daqui a 5 anos? E hoje eu vou querer ouvir vocês. 50, vou dar menos por causa do nosso tempo, né? Nós estamos. Eu vou dar 30 segundos. Só vou pedir para vocês virem aqui na frente. Pode ser? Pode ser?